E o meu pai sofreu um acidente em 1991 de moto. É rapidão. Hoje vou gravar aqui na floresta. A trilha tá difícil, por causa dos bambus, mas o cenário compensa, é muito lindo. Ó, deixa eu mostrar por aqui. Um riacho de águas absolutamente cristalinas. Olha isso. É muito lindo aqui. Tranquilo e calmo. Eu não sei se eu monto a mesinha aqui. Ali não tem espaço. Eu vou montar bem aqui. E hoje vou usar minha cadeira. É muito lindo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. É um rio que desce da serra. E a água é absolutamente limpa, cristalina. E tá lindo aqui, lindo. É uma vibe sensacional. Olha isso. Tá um clima agradabilíssimo. Agradabilíssimo. Tá um clima agradável. Bem legal. Deve estar uns 20 graus, 21 graus. Eu adoro. Tem mais pra lá, ó. Deixa eu mostrar. É bem fechado a vegetação. Muito perfeito. E nessa época não tem ninguém por aqui. Inverno, mas no verão sempre tem. Infelizmente, as pessoas que passam deixam rastros. É fogo, né? Porque muitos seres humanos, são imundos, porcos. Por que, gente? O que custa pegar um lixinho e levar embora? O que custa? Bom, eu não quero ficar irritado, embora já esteja, mas esse café vai tirar esse estresse de ver o lixo. Eu vou levar o lixo embora, tá, galera? Vou juntar esse lixinho que alguém deixou, que eu não consigo ver sujeira assim e não fazer nada. Um lugar como esse, natureza pura, em seu estado bruto, a gente tem que preservar como se fosse o nosso corpo, porque faz parte da criação, então não tem porquê eu sujar, né? Sujar, deixar tudo porcalhado. Mas como que a gente educa essa galera? Será que essa educação ela tá falhando aonde? Em casa? É o sistema que não está educando as pessoas? Porque a educação formal é uma coisa. É aquilo que a gente recebe do sistema, do governo. Agora a educação familiar, a educação em casa, poxa, o que está acontecendo? Mas vamos, como a galera diz, vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Não tem o que fazer. Vamos fazer o nosso café.
nesse cenário maravilhoso. Hoje foi um dia de muito trabalho. E o que eu fiz? Eu aproveitei um tempinho para fazer um café. Eu sempre ando com a minha maletinha do café e uma roupinha, um par de roupa normal, porque às vezes eu encontro um lugar legal e falo, eu vou tomar um café aqui. Simples assim. E hoje não foi diferente. Eu visitei alguns clientes, fiz uma reunião e agora estou aqui. Fazendo um café e pensando em algumas coisas. É bom, né? Mas tem dias que não dá, claro. No escritório, eu fico alguns dias no escritório, alguns dias na rua visitando clientes, ou no escritório e na rua, no mesmo dia. Depende. Quando eu visito clientes na minha cidade, eu vou no escritório de manhã, saio, volto, faço reunião, faço visita. E assim vai. Aliás, vou fazer um vídeo pro canal Pense Menos, Café com o Denis, no meu escritório, para vocês conhecerem. Para a gente falar de trabalho. Falar de trabalho. Porque o que somos sem trabalho? Não. O ser humano sempre trabalhou, né? Aliás, galera, para quem não sabe, eu sou formado em História. Eu adoro História, adoro Filosofia. E eu fiz História. Não tem absolutamente nada a ver com a área que eu trabalho. Mas eu fiz porque eu gosto, só para conhecimento mesmo. Só para mim conhecer as origens, as culturas, um pouquinho de cada coisa. Claro que mesmo sendo 4 anos de faculdade, a história é muito vasta, né? A gente não consegue pegar quase nada do que realmente aconteceu, mas ajuda bastante. Então eu fiz História por isso. E o ser humano sempre trabalhou, sempre teve que trabalhar. Por quê? Bom, se a gente pegar o contexto religioso, a culpa é de Adão e Eva. Estava tudo tranquilo lá. O que eles foram fazer? Pecar. Comer do fruto proibido. E depois disso, aí pronto, tome trabalho. Dores de parto, trabalho. Como é que é? Você vai ter que comer do suor do teu rosto. Mais ou menos assim, né? Pronto. Segundo a ciência, os homens sapiens, homens das cavernas, enfim, sempre teve que correr atrás do seu, caçar, enfim, desde sempre. Então eu vou fazer um vídeo no meu escritório e com a minha maleta, falando sobre trabalho. A água já ferveu, esse negócio ferve muito rápido. Apesar que eu ponho um pouquinho a água, o café é só para mim, mas é muito rápido. É rapidão. Até porque os meus vídeos até agora foram feitos em ambientes naturais, né? Eu vou fazer um vídeo num ambiente
artificial, digamos assim. Mas esse lugar aqui eu venho desde criança. Desde criança eu frequento aqui. E desde criança essa água nunca parou, né? Água cristalina, abundante. Que privilégio. Há quantos anos esse rio tá passando por aqui com esse fluxo de água constante? Milhares e milhares. Como a natureza é perfeita, né? É muito perfeita. E abundante, e nos dá tudo que a gente precisa. Que pena que, por outro lado, o homem é meio... Entendeu, né? Meio... Poxa, muita bobeira, cara. Por que que o ser humano faz tanta bobeira, né? Aliás, o homem é mau por natureza ou a natureza torna o homem mau? Você acha que o homem já nasce com a tendência de fazer o mal ou ele se torna mal? É a bendita da consciência. É a bendita da consciência, né? Porque os animais são animais. Girafa é girafa, elefante é elefante, elefanteia, girafa é girafeia. Sempre a mesma coisa, não muda nada, né? Mas o homem não. E depois também que o homem criou a religião, as centenas ou milhares de religiões que existem. Pronto, aí começou as guerras religiosas, matando em nome de Deus. Olha a loucura, olha a loucura. É bizarro pensar isso, né? Eu acho que Deus está muito acima de tudo isso. Nossa, a forma que eu entendo Deus, ela é totalmente diferente. Deus, para mim, Deus não é um ser, ele não é uma pessoa, assim, digamos assim. Deus, ele é tão grande que ele não pode ser, ele não pode ter forma, na minha concepção, tá? Para mim. Deus é o tudo. Deus é tudo. Ele é toda essa energia, toda a natureza, o absurdo que é o infinito, o espaço. Então ele não pode ser, ele não cabe em nada. Mas a nossa mente, ela é incapaz de imaginar, né? Não tem como. Então, é como um filósofo falou, acho que foi Nietzsche, o homem criou Deus à sua própria imagem e semelhança. É engraçado, né? O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. O café ficou pronto. Já, pô. Bom. Sempre bom. Nossa, eu lembrei que eu tenho aqui um biscoitinho que eu deixei aqui. Deve estar bom ainda. Esse biscoito aqui, sequilho, leite condensado, açúcar adicionado, gorduras saturadas, meu Deus. Gordura saturada, açúcar adicionado. Por que as coisas
boas são tão venenosas, hein? Puxa, ó. Como o café não tem açúcar, você pega um biscoitinho assim, mais docinho, nossa, fica perfeito. Fica muito bom. Eu frequentei a igreja evangélica durante 35 anos, 34 anos. Eu ainda vou com a minha esposa, mas eu tive uma crise com essa questão da religiosidade, sabe? Deus, em algumas questões foi bem complicado. Eu me afastei da igreja, eu pedi para sair, enfim. Hoje eu frequento, mas com uma visão totalmente diferente, absurdamente diferente. Eu enxergo as coisas de outra maneira. A questão dos dogmas, eu acho que a religião escraviza um pouco as pessoas. Ela coloca apenas um ponto de vista e aquele ponto de vista é o que está correto. Tudo que tiver fora está errado. Não que não esteja, mas o problema é o julgamento, né? Então a minha religião está certa, a sua está errada. Você está fazendo isso, você vai para o inferno. Eu não acho que é bem assim. Mas eu respeito. E é o mínimo, né? Respeitar. Mas eu não consigo mais engolir goela abaixo esse tipo de afirmação que é feito pela religião. Isso eu não consigo. E quando a pessoa se converte a determinada religião, ela meio que fecha os olhos para todas as outras opções de pensamentos, modo de pensar. Ela não se permite nem questionar. Aliás, questionar é um problema muito sério com a religião. Você não pode questionar. Quando você começa a questionar, começam os problemas. Olha o que aconteceu na Idade Média. O que a igreja fazia com a galera que ousava ser canhoto? É isso mesmo. Até os canhotos eram tidos como diabólicos. A galera que ousava ser ruivo. A Idade Média, ser ruivo era um péssimo sinal, era um negócio meio que bruxaria, sabe? Esse negócio. Religião, você não... Religião. Mas não é só coisa ruim, né? Muita gente é ajudada também. Muita ação social que a religião faz. Tira pessoas das drogas, dos vícios.
das ruas, e leva para um caminho muito bom, diferente, e a pessoa consegue, a partir de então, ter uma vida realmente, né? Viver em paz, com harmonia, seguindo esses preceitos. Então é por isso que eu não sou contra determinada religião. Não, eu não sou contra, mas eu não concordo com alguns métodos e por isso eu me afastei. Então não é que tá errado, você tá errado, não. Senão eu estaria fazendo a mesma coisa, né? Eu estaria cometendo o mesmo erro. Mas hoje eu sou muito feliz porque as pessoas às vezes me perguntam, Denis, quando que você volta para a igreja, enfim. Mas eu não preciso voltar. Você precisa estar na presença de Deus. Isso para mim é o mais forte. Porque eu penso, mas como assim presença de Deus? Deus tem endereço? Eu só estou na presença de Deus quando eu estou naquele endereço? Isso para mim é um absurdo. A presença de Deus é aqui. Deus está em mim. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então é uma contradição absurda. Hoje eu consigo sentir Deus muito mais forte, eu consigo sentir a presença dele muito mais do que eu sentia. Olha, vou falar uma coisa, eu tocava violão, guitarra, enfim, no Ministério de Música, né? E todo esse tempo, eu nunca senti essa presença de Deus, mesmo tocando, levando as pessoas à adoração. Não. É um absurdo até falar isso. E aqui fora é diferente, eu vejo Deus quando a minha filha vem correndo até mim, para me abraçar e pula em cima de mim. Eu vejo Deus no sorriso das pessoas, na alegria. Eu vejo Deus num bebezinho no colo da mãe. Aqui, ó, nessa natureza. Eu vejo Deus nessas coisas, no absurdo que é o universo, a pequenez que nós somos. Então, eu acho que alguma coisa mudou em mim. Eu acho não, eu tenho certeza. E virou essa chave. Mas você que vai à igreja, continue indo e sinta a presença de Deus. Eu não digo que lá não existe Deus, não é isso, tá? Me entenda, por favor. Mas Deus está lá também, mas não só lá. É claro que lá tem a junção de pessoas, a comunhão, ok? Isso é bom também. Mas eu, como indivíduo, eu tenho que ter a minha conexão individual com Deus. E eu, particularmente, Denis, consigo essa conexão principalmente nas pequenas coisas, observando as pequenas coisas, amando as pessoas, cuidando da minha esposa, da minha família, sendo presente o máximo que eu consigo. Isso para mim é sentir Deus, é estar fazendo a vontade de Deus, sabe? É isso que mudou. E eu sou muito feliz. A minha felicidade, eu acho que eu consigo senti-la justamente como eu falei, nos detalhes, coisa que para mim era imperceptível. Não é com muita gente, não é um show com a música me fazendo se emocionar. Música é muito bom, eu gosto de música. Mas eu acho que a felicidade plena, ela está na racionalidade. É quando, fora da emoção, que a emoção não é uma coisa ruim, é preciso a emoção, é claro, é óbvio. Mas para mim, né, a felicidade genuína, ela está exatamente quando eu estou racionalizando e me sentindo bem nesse momento. Quando eu estou pensando e estou colocando a realidade. Porque quando eu estou sendo induzido a me emocionar através de uma música, de uma palestra, de uma pregação, talvez a razão saia um pouco
e a emoção tome lugar. Aí é fácil. Aí eu consigo ser levado à euforia, à alegria, à tristeza. É como num filme. A gente assiste um filme e o filme, muitas pessoas choram, dão risada pra caramba. Entende? Você é levado à emoção em 1 hora e meia, do choro ao riso, da euforia à tristeza. E quando você tira isso e coloca simplesmente a razão, tem até um livro, Crítica da Razão Pura, eu lembrei. Aí sim, você tá puro, né? Puro ali. Você e seus pensamentos e o que você acredita. Aí eu acho que é a felicidade peneirada, entende? Porque todos nós estamos passando por momentos absurdamente diferentes. Por exemplo, agora, você que está assistindo esse vídeo, pessoas que estão assistindo, cada um vive uma vida diferente, não é? E tem gente agora que está super feliz, conseguiu um emprego muito bom, está com a saúde plena, foi pai ou mãe recentemente, está feliz. Mas por outro lado, tem gente que está em um momento delicado da vida. Perdeu um ente querido, está com dificuldade financeira, está doente. E a gente precisa navegar nesse espaço com muita cautela, independente de ser aqui no vídeo falando com vocês, ou no nosso dia a dia, na minha empresa, quando eu falo com um funcionário, como que foi o dia dele? A realidade dele não é igual à minha. Talvez o time dele ganhou, ele está vindo feliz da vida, mas eu desabei porque aconteceu uma coisa. Ou, ao contrário, eu estou muito bem porque fechei um contrato muito bom, mas ele não está legal. E aí? Então essa sensibilidade de sentir o ser humano que está do teu lado, sabe? Entende o que eu estou falando? É mais ou menos sobre isso. Eu acho que isso é fazer a vontade de Deus. Eu acho que é isso. Recentemente, eu digo, a minha família, por um momento absurdo, delicado com meu pai. Mas a empresa tinha que continuar, o sustento tem que vir. E o meu pai sofreu um acidente em 1991 de moto. Ele foi atropelado por uma pessoa alcoolizada e ele foi lado esquerdo destruído. E ele fez pelo menos 16 cirurgias. E nessa época ele tomou muito sangue. E na época não tinha um controle rigoroso em questão de sangue. E ele tomou um sangue contaminado com hepatite C. E depois de 15 anos a hepatite se manifestou e gerou cirrose hepática e deu uma série de problemas. Enfim, o fígado dele parou. Ele entrou na fila e graças a Deus ele conseguiu fazer o transplante. Mas esse período foi um período absurdo de sofrimento e de medo. Medo, né? E a minha mãe sempre muito guerreira do lado dele. Mas você fica com medo de perder o seu ente querido. Então a minha realidade, mesmo sorrindo às vezes, eu estava destruído por dentro. E ter que ficar acompanhando o meu pai no hospital e no último minuto Deus presenteou através de uma alma iluminada que partiu desse mundo, mas deixou a vida, olha que profundo, né? Para outra pessoa, que foi a pessoa que doou o fígado para o meu pai. Mas ele fez a cirurgia e deu tudo certo. Porém, como o fígado estava ele sofreu muito nesse período, o rim também parou. E ele começou a fazer hemodiálise. Hemodiálise é muito penoso. As pessoas que fazem hemodiálise são heróis. São heróis. Você fica preso à máquina, a máquina que faz a função do rim. E mais uma vez o processo recomeçou. Fila,
se inscreveu na fila para fazer o transplante e depois alguém, mais uma alma enviada por Deus, doou o rim, dessa vez o rim, e ele fez o transplante e está muito bem, graças a Deus. Mas eu disse isso para afirmar que às vezes a gente vê alguém sorrindo, dando risada, mas essa pessoa está absolutamente destruída. Ela não consegue se firmar, mas ela tem que manter, porque a vida continua, né? E a vida é sobre ciclos. Então, eu acho que é aí que Deus, é aí onde Deus está, fazendo as coisas acontecerem, quando você faz a sua parte, quando você tem fé e pede com o coração, Deus faz as coisas acontecerem. Mas dentro da religião também acontece muitos milagres, muitas coisas, porque tem muita gente com fé. E independente da religião, milagres acontecem, porque sou eu e Deus. Não tem uma instituição que faz para mim esse meio termo. Eu não acredito assim. Não é porque eu estou na religião X que aí sim eu consigo milagre. Não, porque já é direto. Deus tem ligação direta. Eu já falei muito hoje, né? Mas você que está aí vendo esse vídeo, eu espero muito que você também sinta esse poder, sinta essa presença de Deus. E se você for ateu, que eu respeito muito as pessoas também que não acreditam em nada, que você tenha uma vida plena. As pessoas, principalmente na religião, têm um preconceito absurdo com quem não acredita que existe um Deus. Gente, é uma forma que ela entende como as coisas funcionam e está tudo certo. Para mim está tudo certo. Mas é difícil para algumas pessoas entender, meu Deus, como esse ser não acredita que tudo foi criado por uma força maior. Para mim é normal entender essa mente. Mas enfim, cada um tem uma maneira de pensar. Eu vou juntar as coisas agora, que o cafezinho já foi. É muito bom, pessoal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Embora eu não tenha experiência com isso, eu estou aprendendo essa questão de posicionamento, do modo de gravar, tudo isso. Porque eu nunca fiz isso, né? Eu não trabalho com isso. O meu trabalho é totalmente diferente. Quando eu fizer o vídeo no meu escritório, vocês vão descobrir qual é a minha atividade, o meu labor. Beleza? Tá combinado? Que é uma coisa que eu faço com muito prazer também. É voltado para a área da saúde. E eu ajudo também, de maneira indireta, a salvar vidas com o meu trabalho. Então isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Claro que tem uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Mas por outro lado tem uma satisfação também muito grande. Você que está assistindo aí, talvez você está passando por um momento delicado na vida. Tem uma bananinha que eu trouxe. Um momento muito difícil.
Mas saiba que esses momentos, eles passam, tá? A vida, o fluxo dela, ela vai e vem, vai e vem. E é super normal. Momentos difíceis. É que às vezes o momento difícil geralmente parece que demora mais a passar do que o momento bom, né? Isso é meio que óbvio. O tempo, quando a gente está fazendo alguma coisa boa, passa mais rápido. Embora não seja fisicamente a mesma coisa, mas emocionalmente, psicologicamente, parece que é diferente, né? Mas acredite que isso vai passar, esse momento ruim, esse momento delicado, assim como na minha casa, na minha família passou. O meu pai conseguiu passar por esses momentos absurdamente delicados entre a vida e a morte. Olha, ver a pessoa que você ama entubada, sendo entubada, ninguém merece passar por isso. Mas também ver o meu pai hoje andando para lá e para cá com a minha mãe, me ligando. Denis, vem aqui em casa, vamos tomar café. Denis, eu preciso disso. Denis, me ajuda. Denis, eu vou passar na sua casa. Isso não tem preço também. Então valorize esse momento como um momento de aprendizado. Porque em todos os momentos a gente pode tirar alguma coisa boa, um aprendizado, mesmo nos momentos ruins. Eu aprendi muita coisa nesse tempo, junto com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha esposa, que me ajudou muito e ajudou também muito meu pai. Você que está passando por um momento difícil, não desista de maneira nenhuma. Aliás, desistir tem que ser abolido do nosso vocabulário. Nesse sentido da palavra. Vai fundo. Enfrenta um monstro de frente. Eu falava sempre assim, a gente vai enfrentar um monstro de frente. E ele vai embora, ele passa. E você que está vivendo um momento abundante, maravilhoso, feliz, curta bastante. Curta. Porque a nossa vida é assim, né? Olha, eu te agradeço porque você assistiu esse vídeo até o final. E eu peço a gentileza de você se inscrever no meu canal. Curte, se inscreve, curte e aperta o sininho. A sequência é essa, eu acho. E também comenta, vamos conversar? Escreve como que tá a sua vida, os momentos delicados que você já passou, está passando, os momentos bons. Isso me ajuda muito e me deixa ainda mais feliz. Tá bom, galera? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Pense menos. Café com Denis.